Boa noite, pessoal. É um prazer revê-los. Sejam bem-vindos. Mais uma live simultânea aqui pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo Periscope. Então vamos entrando, convidem os seguidores de vocês, compartilhem também essa transmissão nas redes sociais, porque a live de hoje é super interessante. Eu vou tratar de alguns aspectos da lei nova que trouxe para o nosso ordenamento jurídico novas atribuições para o delegado de polícia. Então é um tema super interessante, principalmente para quem quer ser Delta, tá bom? Então convidem os seguidores e compartilhem nas redes sociais. Meus amigos, a lei acabou de sair, está quentinha, foi publicada no Diário Oficial de hoje, então eu vou passar aqui para vocês alguns aspectos que eu acho que são importantes e que podem cair na prova. Eu vou fazer uma análise simples, não muito profunda, tá bom? Depois vocês devem ler essa lei de ponta a ponta. Eu vou ressaltar aqui alguns tópicos, mas depois vocês têm que fazer o dever de casa. Acho que eu sou um dos primeiros, ou o primeiro a comentar essa lei, porque eu faço questão de trazer para vocês sempre as novidades em primeira mão, tá bom? Então vamos lá. Qual é a lei objeto da live de hoje? É a Lei 13.431 de 2017. 13.431 de 2017. Essa lei, ela tem como fundamento o artigo 227 da Constituição Federal, 227. Além de ter a CF como base, ela tem como fundamento também vários instrumentos de direito internacional, tá certo? E o objetivo dela é garantir um sistema de direitos e garantias para crianças e adolescentes. Então, esse é o público de incidência dessa lei. Crianças e adolescentes, como vítimas ou testemunhas de violência. Tá ok? Então, repetindo, o objetivo da lei é criar um sistema de direitos e garantias para crianças e adolescentes. Essas crianças, esses adolescentes, eles podem ser vítimas ou testemunhas de violência. Então esse é o objetivo da lei. Indo já para o segundo tópico aqui, pessoal. Então guardem bem isso. O campo de incidência dessa lei abrange vítimas e testemunhas, que podem ser crianças ou adolescentes. Essa é a regra. Mas nós temos uma exceção prevista lá no artigo 3º da lei. No artigo 3º dessa lei, o legislador fala que pessoas entre 18 e 21 anos, elas podem receber a aplicação dessa lei. Entre 18 e 21 anos. Notem que nessa faixa etária, nós não estamos falando mais de crianças e adolescentes, mas sim de adultos. E qual que é a particularidade? Esse público de 18 a 21 anos, a aplicação dessa lei é facultativa. Então, repetindo, regra geral, essa lei é aplicada para crianças e adolescentes. E para saber o conceito de criança e adolescente, nós temos que ir no ECA, 12 anos até 18, etc. Crianças e adolescentes, é a regra. Mas a lei fala que o público entre 18 e 21 também pode ser abrangido por essa lei. Só que nesse caso, a aplicação dessa lei é facultativa. Não preciso dizer para vocês que vai despencar nas provas. Vai cair alguma questão citando um adulto de 19 anos, de 20 anos, e a banca vai perguntar se essa lei é aplicável ou não. Terceiro tópico, artigo 4º da lei em tela. O artigo 4º, pessoal, ele copiou de uma certa forma a Lei Maria da Penha. Por quê? Ele elencou no artigo 4º, o legislador, formas de violência contra crianças e adolescentes. Então, lá no artigo 4º, nós temos algumas formas de violência. São várias e esse rol é exemplificativo. Eu destaquei aqui para vocês alguns termos que estão em voga e que estão elencados na lei. A lei fala em bullying. Olha que interessante. O bullying, essa forma de violência psicológica, de perseguição, de perturbação,
o bullying ele é enquadrado pela lei como uma forma de violência. O bullying. Além do bullying, o legislador cita também a alienação parental. Alienação parental. Alienação parental, para quem não sabe, é um tema muito discutido no direito civil. É quando um pai ou uma mãe acaba influenciando o filho negativamente em relação ao outro cônjuge. Então o pai fala mal do filho, o pai fala mal da mãe para o filho, isso é alienação parental. E nessa lei nova, a alienação parental é uma forma de violência. Tá? Então a alienação parental é também uma forma de violência. E lá o legislador cita outras, cita a violência sexual, tráfico de pessoas. Vocês devem ler depois o artigo 4º. Uma outra forma de violência que eu achei bem interessante é a violência institucional. O legislador fala que a violência institucional é aquela praticada por instituição pública ou conveniada à instituição pública. O que eu imaginei como exemplo? A diretora de uma escola pública que pratica algum ato violento contra um aluno. Vejam, para a lei é uma forma de instituição, é uma forma de violência institucional. Então esse termo é novo também, violência institucional, tá certo? Violência institucional. Partindo aqui para o quarto tópico. No artigo 5º, a lei trouxe os direitos e garantias dos adolescentes e crianças envolvidos com violência. Então, o legislador acabou copiando nessa parte a Constituição, porque ele escolheu também o artigo 5º para estabelecer um rol de direitos e garantias, tá certo? Então, lá no artigo 5º, nós temos os direitos e garantias das crianças e adolescentes em relação a casos que envolvem violência. São vários direitos, várias garantias, vocês devem ler. Eu destaquei aqui a prioridade na tramitação de processos, porque essa questão exerce o quê? Reflexo na seara processual. Então, se tiver uma criança ou um adolescente envolvido em violência, a partir de agora, com essa lei, esses processos devem ter prioridade na tramitação. Um outro ponto interessante, ainda no artigo 5º, está previsto lá no inciso 14, pessoal. No inciso 14, o legislador garantiu aos adolescentes e às crianças a confidencialidade. O que vem a ser essa confidencialidade? Pensa no seguinte caso. A criança vítima de violência é atendida pela assistente social. Ela vai relatar o que aconteceu. A assistente social, ela não pode, pessoal, repassar essas informações para terceiros. Essa é a regra. Então, lá no artigo 5º, inciso 14, a lei fala que as declarações prestadas pelas crianças e pelos adolescentes são confidenciais. Ou seja, o profissional que está recebendo, ele não pode repassar para terceiros. Ele não pode sair por aí espalhando. Só que a pedra de toque ao detalhe, essa é a regra, a confidencialidade. Mas a lei traz duas exceções. E nessas duas exceções, o profissional que recebeu a declaração da criança ou do adolescente, ele pode repassar para terceiros. Então, em regra, não pode repassar para terceiros. Mas há exceções, e são duas. Casos envolvendo a saúde ou a persecução penal. Imagina que a criança relatou para a assistente social que ela tem uma doença. A assistente social ela não pode ficar com essa informação. Ela tem que repassar porque é um problema de saúde da criança. E na segunda exceção, são casos envolvendo persecução penal. Inquérito, processo. Então, certeza que alguma questão vai cair sobre isso, porque envolve exceções. Sempre que vocês estão estudando, pessoal, para concurso, quando vocês estiverem estudando para concurso, pensem bastante nas exceções. É necessário dar uma atenção para elas. Tem exceção, a possibilidade de cair na prova é imensa. As bancas adoram exceções. Então aqui
fica a dica para vocês. Inciso 14 do artigo 5º. Confidencialidade é a regra, mas nós temos duas exceções. Artigo 5º, inciso 14. Outra novidade que a lei trouxe é a possibilidade da criança ou adolescente, por meio dos seus representantes, obter medida protetiva. Então, pela lei agora, nós temos uma previsão específica. Medidas protetivas para crianças e adolescentes. Medidas protetivas para crianças e adolescentes. O problema é que a lei nova ela não disciplinou muito bem as medidas protetivas. Ela trouxe algumas previsões. E ela fala que, havendo omissão, o intérprete pode usar o ECA e a Lei Maria da Penha. Olha aqui o detalhe, ó. E a Lei Maria da Penha. Olha que detalhe importante. Qual cenário nós temos agora? Fazer um link com a Lei Maria da Penha. Como vocês sabem, para os tribunais superiores, o que acontece? Na Lei Maria da Penha, o sujeito passivo, o sujeito beneficiado pela Lei Maria da Penha, ele deve ser do sexo feminino. Repetindo, para o STJ, o sujeito passivo da Lei Maria da Penha é a mulher. A vítima deve ser do sexo feminino. Essa orientação é pacífica para o STJ. Muito bem. Só que agora, com essa lei, eu posso, em tese, aplicar medida protetiva da Lei Maria da Penha para pessoas do sexo masculino. Imaginem uma criança ou um adolescente do sexo masculino que está precisando de uma medida protetiva. Se as medidas protetivas da Lei Maria da Penha se encaixarem no caso concreto, se elas forem úteis, em tese, com respaldo nessa lei nova, o juiz pode aplicar uma medida protetiva da Lei Maria da Penha para uma pessoa do sexo masculino, desde que ela seja criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência. Olha que link interessante, pessoal. Olha que link interessante. Nós, então, temos aí uma ressalva em relação à regra geral no que diz respeito à Lei Maria da Penha. Então, deixem anotado esse detalhe, tá bom? Vocês estão acompanhando? Estou indo muito rápido ou tá bom o ritmo? Estou indo direto e reto para não ficar enrolando tudo, para fluir. Tá dando para acompanhar normal? E aí? Dá uma paradinha para saber o feedback de vocês. Conseguiram acompanhar até aqui? Tá bom? Pessoal do Periscope? Tá? Fechou? Tá dando para entender tudo certo? Perfeito, tranquilo, tá beleza? Tranquilo, ótimo. E o pessoal do Instagram aqui? Bom, tá ótimo. Mandou bem o legislador. Você é top. Facebook também? Então vamos continuar. Passar o trator então, vamos continuar. Então guardem bem isso, tá? Lei Maria da Penha, regra geral. Se aplica para vítimas do sexo feminino. Agora, entretanto, tratando-se de criança ou adolescente, em tese, eu posso usar as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, porque tem previsão nessa lei que nós estamos comentando. Fechou? Maravilha. Agora eu vou entrar no quinto tópico da nossa live de hoje. Quinto tópico. Nesse quinto tópico, pessoal, nós temos desdobramentos que afetam o inquérito policial e o processo penal. Ok? Eu tenho aqui duas previsões que vão alterar as diligências, os procedimentos, não só na fase investigativa, como também na fase processual. Então, são duas medidas novas que afetam a persecução penal, tanto na primeira fase como na segunda. Escuta especializada. Olha o nome do instituto. Escuta especializada. Quem pegar esse termo pela primeira vez e que não está por dentro da lei nova, vai achar que escuta especializada é algum meio investigativo. Coloca uma escuta ambiental, coloca uma escuta no telefone, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. A escuta ambiental, ela está lá no artigo 7º. Artigo 7º da lei em análise.
O que é essa escuta especializada? É um procedimento que consiste na entrevista. Um procedimento que diz respeito à entrevista da criança ou do adolescente envolvido em violência, seja vítima, seja testemunha. Essa entrevista ela é feita pela rede de proteção. Nessa entrevista, o bate-papo ele deve ficar restrito à finalidade da entrevista. Não pode ser muito amplo, tem que ser específico, para não explorar muito de forma desnecessária a criança e o adolescente. Isso que é a escuta especializada. Eu vou pegar um profissional de determinada área e ele vai entrevistar a criança ou o adolescente. É essa interpretação que eu fiz do artigo 7º dessa lei. Então, escuta especializada. A criança ou o adolescente é ouvido por um profissional de alguma área específica, que tem especialidade em certa matéria, um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social. Isso agora está regulamentado. Então vamos com calma. Algumas pessoas falaram, mas isso já é feito. É feito, mas ainda não havia uma regulamentação. Isso é feito ainda de forma restrita. Não é feito de forma ampla. Nós não encontramos esse procedimento de forma geral por aí. Nós sabemos disso, tá bom? Então, escuta especializada é isso. Muito bem. Outro instituto que está ali perto da escuta especializada é o depoimento especial. É o depoimento especial. É o depoimento especial. E o que é esse depoimento especial? Pessoal, o depoimento especial está no artigo 8º. No depoimento especial, a criança ou adolescente, ele é ouvido, ocorre a oitiva dele, perante a autoridade policial ou judicial. Então, depoimento especial. A criança ou adolescente, ele é ouvido perante o juiz ou o delegado. Isso que é o depoimento especial. Não preciso falar para vocês que os concursos vão cobrar as distinções. Diferencie escuta especializada do depoimento especial. Tá certo? Falando mais um pouquinho aqui do depoimento especial. O depoimento especial, meus amigos, ele pode observar a seguinte regra. Como eu falei para vocês, de modo geral, ele pode ser feito pelo delegado ou pelo juiz. Mas em certas hipóteses, o legislador determina que esse depoimento especial, olha o detalhe, ele será obtido por meio de rito cautelar de antecipação de prova. Então, em certos casos, o depoimento especial será obtido por rito cautelar de antecipação de prova. Olha que detalhe importante. Professor, mas quando que esse depoimento especial vai ser uma antecipação de prova? Quando que esse rito especial vai ser observado? A lei cita duas situações. Quando a pessoa for menor de 7 anos ou nos casos de violência sexual. Nessas duas situações, a lei fala que o depoimento especial vai ser obtido por rito cautelar de antecipação de prova. E qual que é o detalhe aqui, pessoal? Notem que o depoimento especial, ele pode ter força probatória distinta. Uma coisa é eu, delegado, ouvir a criança na delegacia. Uma coisa é eu fazer o depoimento especial, em sede de inquérito. Nesse caso, a regra geral é que esse elemento probatório, ele não vai ser considerado uma prova, porque não houve contraditório nem ampla defesa. Então, esse elemento que o delegado produzir ali no meu inquérito, ele vai ter que ser submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Tá certo? Agora, vejam, por outro lado, se esse depoimento especial ele é feito na primeira fase da persecução penal por meio do rito cautelar de antecipação de provas, ele vai ter valor de prova. Então, olha que importante, o depoimento especial, dependendo da forma como ele é tomado, ele ganha uma força probatória distinta.
Se for antecipação de prova, ele vai ter a questão do contraditório, ele vai valer como prova. Então vejam que tudo vai depender da forma como esse depoimento especial é obtido. Ele é elemento informativo ou ele é prova? Depende da forma que ele é obtido. Olha que questão interessante. Imaginem que eu, magistrado, estou aqui comandando o rito de antecipação de prova. Estou comandando. Estou tomando o depoimento especial da criança. Colhi o depoimento. Questão que vai cair na prova. Feito esse depoimento, eu posso depois repetir esse depoimento? Eu posso ter um novo depoimento especial? Eu posso depois pegar essa criança e submeter ela a um novo depoimento especial? Sim ou não? Qual que é a opinião de vocês? Posso ou não posso? A criança já foi ouvida, tá bom? Ela já foi submetida ao rito de antecipação de prova, fiz o depoimento especial e depois eu quero fazer de novo. Quero novamente tomar o depoimento dela. Posso ou não posso? Posso ou não posso? E aí? Não? Posso ou não posso? O que vocês acham? E aí? Mais uma pegadinha, mais uma questão que vai cair na sua prova. O que a lei fala? A lei fala que, em regra, não. Eu não posso, nessa situação, repetir a coleta do depoimento especial. Não posso. Em regra, não. A exceção, se, por acaso, for imprescindível, primeiro requisito. Se for imprescindível, eu posso repetir o depoimento especial. Eu posso tomar novamente. Mas, além de ser imprescindível, deve haver concordância da vítima ou testemunha. Então, em regra, eu não posso repetir o depoimento especial. Essa é a regra. Mas temos exceções nessas duas situações. Se for imprescindível e se existir concordância da vítima ou testemunha. Esses dois elementos, esses dois requisitos são cumulativos. Tem que ser imprescindível e a testemunha ou a vítima devem concordar. Se for menores, obviamente, cabe aí aos responsáveis legais autorizar. Então percebam, pessoal, que eu tenho uma regra e exceção. Regra e exceção aqui em relação ao depoimento especial, tá bom? Deve ser imprescindível e a vítima ou testemunha deve concordar. E qual que é o objetivo de proibir como regra um novo depoimento? É evitar a exposição da criança e do adolescente. Imagina a criança que foi vítima de abuso sexual, de estupro, tem que repetir várias vezes o que aconteceu. Ah, ele me pegou, me agarrou, tirou minha roupa, fez isso, fez aquilo. A criança é exposta de uma forma desnecessária, tá? Por isso que, em regra, o legislador proíbe a tomada de novo depoimento especial, certo? Agora nós vamos entrar aqui em mais um assunto do depoimento especial, um tópico especial que eu preparei para vocês. O rito, pessoal, do depoimento especial, ele está lá no artigo 12. Então, o rito está lá no artigo 12 da lei em tela. Lá está o rito. Muito bem. Lá no artigo 12, parágrafo 3º, o legislador fala o seguinte: a vítima ou a testemunha, se existir necessidade para preservar elas, havendo necessidade, o imputado, o réu, pode ser retirado da sala de audiência. Essa previsão está lá no artigo 12, parágrafo 3º. Havendo necessidade, durante o depoimento da vítima ou testemunha, eu posso retirar o imputado da sala de audiência. Porque a presença do réu, a presença do acusado, pode intimidar a vítima, pode prejudicar ela, pode inibi-la. Pensando em tudo isso, o legislador permite que no depoimento dela o imputado seja retirado da sala de audiência. Tem essa previsão. E aí eu pergunto para vocês:
A lei foi publicada hoje. Pensem na seguinte situação, pessoal. Vamos supor que há 2 meses atrás ocorreu uma audiência envolvendo criança ou adolescente. E aí o juiz determinou a retirada do réu da sala, porque a criança ou adolescente eles estavam se sentindo intimidados. Pergunto para vocês, houve ou não houve nulidade? A lei surgiu hoje, foi publicada agora. Essa audiência aconteceu antes da publicação da lei. Essa disposição que eu passei para vocês, na época não existia na lei. Houve ou não houve algum vício? Qual que é a opinião de vocês? Como que fica essa bronca? E aí? Houve ou não houve? A lei ela surgiu hoje no Diário Oficial. Pela lei, lá no artigo 12, parágrafo 3º, o juiz pode determinar a retirada do réu da sala de audiência, para não intimidar a vítima. Só que, nesse nosso caso, a audiência aconteceu há 3 meses, antes da publicação da lei. E o juiz, antes da publicação da lei, quando não havia uma regulamentação, o juiz falou, réu, sai da sala de audiência porque você está intimidando a vítima. Houve ou não houve nulidade? O que vocês acham? E aí? Não houve? Não houve? Todo mundo acha que não? Não houve. Aqui eu vou encaixar uma jurisprudência, um julgado. Olha que interessante, anotem aí. STJ, RHC 45 STJ, RHC 45589. RHC 45589. O que o STJ abordou nesse julgado? Proferido em data passada, tá bom? Então serve para esse nosso exemplo. Nesse julgado, o STJ abordou o nome, depoimento sem dano. Depoimento sem dano. E em que consiste basicamente esse depoimento sem dano? O depoimento sem dano nada mais é do que isso que a lei prevê agora. Basicamente, no depoimento sem dano, a vítima ela é ouvida sem a presença do acusado, sem a presença do réu. Então notem, antes mesmo da previsão nessa lei, já era uma prática adotada por alguns juízes, por alguns tribunais, o depoimento sem dano. E antes mesmo dessa lei, o STJ já admitia o depoimento sem dano, em razão das condições da vítima, em razão das peculiaridades do caso concreto. Vai cair na sua prova. Qual o entendimento do STJ em relação ao depoimento sem dano? O entendimento é a aceitação. RHC 45589. Então, se antes da lei o STJ já aceitava o depoimento sem dano, agora com a lei, obviamente com muito mais razões, que ele vai continuar aceitando. Tá ok? Então guardem esse nome, depoimento sem dano. Depoimento sem dano. Já era aceito pelo STJ e agora há previsão específica nessa lei que nós estamos estudando. Lá no artigo 12, parágrafo 3º. Tá? Lá no artigo 12, parágrafo 3º. Depoimento sem dano. Outra questão interessante. Só para comentar, outra questão interessante. Eu faço questão de trazer para vocês esses pensamentos para a gente treinar o raciocínio. Tem que saber fazer paralelo, tem que ter uma visão ampla, uma visão eclética, tem que fazer links com doutrina, com jurisprudência. Não adianta eu chegar aqui e ficar passando para vocês letra de lei. Letra de lei vocês vão ler sozinhos. E a aula é chata, é uma aula maçante. Então, para treinar bem, para verticalizar, para aprofundar, tem que ser assim. Pegando o julgado, fazendo paralelo, citando Maria da Penha. É assim que a gente vai construir o nosso conhecimento. Tá bom? Então, voltando. Outra questão. Testemunho oculto. Pergunto para vocês, para tratorar na prova. A lei adotou o testemunho oculto? Como que fica essa bronca? Como que fica essa resposta? A lei em tela adotou ou não adotou o
testemunho oculto. Olha o nome, testemunho oculto. O que vocês responderiam para mim se fosse uma prova? A lei nova, a 13431 de 2017, adotou o testemunho oculto? Sim ou não? E aí? O que vocês acham? Lembrando que o testemunho oculto ele foi adotado de forma expressa lá na lei do crime organizado. Lei 12.850, artigo 5º, inciso 4º. Artigo 5º, inciso 4º. Lá a lei do crime organizado adotou o testemunho oculto. Agora eu pergunto para vocês, a lei nova adotou ou não adotou o testemunho oculto? O que vocês acham? Bom, primeiro a gente tem que saber o que vem a ser esse testemunho oculto. Testemunho oculto nada mais é que a tomada do depoimento sem a presença do réu. Então, no testemunho oculto não há contato visual. A pessoa que está depondo, ela depõe sem a presença do réu. Ela não está ali vendo o réu não está vendo ela. Isso é testemunho oculto. E qual que é a resposta? Como regra, a lei não adotou o testemunho oculto. Ela não fala, é vedada a presença do réu durante o depoimento da criança. É vedada a presença do réu durante o depoimento do adolescente. A lei não fala isso. A lei fala que, se houver necessidade, é possível a retirada do réu. Então, em regra, a lei não adotou o testemunho oculto, mas ela permite o testemunho oculto. São coisas distintas. Embora ela não tenha adotado, ela permite. Entenderam? Olha que importante, testemunho oculto na nova lei. Deixem anotadinha essa dica. E por fim, aqui em relação ao depoimento especial, lá no artigo 12, em um dos seus dispositivos, consta que o depoimento especial correrá em segredo de justiça. Correrá em segredo de justiça. Correrá em segredo de justiça. Agora, finalmente, nós vamos entrar na área que interessa para os futuros delegados. Não só para os futuros, como também para os atuais. Quais os reflexos dessa lei em relação às atividades do delegado? Vamos ver o que ela fez agora em relação aos delegados de polícia. Vamos ver. Pessoal, lá no artigo 20, a lei fala que há possibilidade de criação de delegacias especializadas para investigação de casos envolvendo violência contra criança ou adolescente. Então, lá no artigo 20, tem previsão em relação à criação de delegacias especializadas para investigação de crimes envolvendo crianças e adolescentes. Artigo 20. A lei fala que as crianças e adolescentes, preferencialmente, elas devem ser encaminhadas para delegacias ligadas a direitos humanos, tá bom? É uma previsão lá do artigo 20. Prevê a criação de delegacias especializadas. Artigo 21. Esse artigo aqui merece uma atenção especial. No artigo 21 da Lei 13431 de 2017, o legislador elencou algumas providências que deverão ser adotadas pelo delegado de polícia. No artigo 21, a lei fala que o delegado de polícia requisitará à autoridade judiciária medidas protetivas. Em seguida, essa lei elenca as medidas protetivas. Ela elenca as medidas protetivas. Duas observações. O legislador errou feio. Errou feio. Usou um termo que não tem técnica legislativa. Ele usou um termo incorreto no artigo 21 caput. Por quê? Porque o delegado não requisita para o juiz. O termo não é requisição. O delegado representa para o juiz. Requisição, no sentido jurídico, significa
uma ordem, uma determinação. Eu, delegado, requisito os dados da instituição bancária, os dados cadastrais do meu investigado. Isso é requisição. Ordem, determinação, manda aqui, estou requisitando com base na lei. Então o artigo 21, caput, cometeu um erro crasso. O delegado não requisita para o juiz, ele representa. Esse é o primeiro erro cometido. Esse é o primeiro erro cometido pelo legislador. Primeiro erro, usou o termo requisitar. Está errado. Segundo equívoco, quando o legislador coloca que o delegado vai requisitar para o juiz, leia-se representar, no caput, dá a entender que todos os incisos do artigo 21 estão sujeitos à autorização judicial. Vocês não concordam? Se eu coloco no caput de um artigo, o delegado representará ao juiz, entre outras, a adoção das seguintes medidas. Dá a entender que todas as medidas elencadas estão sujeitas à autorização judicial. E como eu vou explicar para vocês, não é assim. Tá? Então o legislador, infelizmente, cometeu alguns erros. Vamos analisar esses incisos. Primeiro inciso do artigo 21. Evitar contato direto da vítima com o autor. Evitar contato direto da vítima com o autor. Mais ou menos assim, eu anotei aqui. Evitar contato direto da vítima com o autor. Esse é o inciso primeiro. Mas será que essa medida eu preciso representar para o juiz em todas as situações? É claro que não. Se eu estou com a vítima e com o investigado na minha delegacia, cabe a eu, delegado, evitar o contato entre eles. Então, não preciso de representação, eu não preciso de autorização judicial para evitar o contato entre a vítima e o investigado, entre a vítima e o suspeito. Isso é óbvio, pessoal, é bom senso. É uma medida que eu posso adotar diretamente. Por que eu vou representar para o juiz, nesse caso? Então vejam que o legislador cometeu um equívoco, tá? Cometeu um equívoco. Inciso 2º. Solicitar o afastamento do investigado da residência ou do local de convivência com a vítima, a testemunha, etc. Nesse caso aqui, até que tudo bem. Só que eu acho que o legislador poderia ter avançado mais. Por que eu, como delegado, não posso determinar, provisoriamente, o afastamento do investigado do lar? Imaginem que o tio agrediu o sobrinho. Por que eu, como delegado, não posso determinar, de forma provisória, o afastamento do tio do lar? Eu não posso prender? Eu não tenho o poder de prender? Se eu posso prender o tio, por que eu não posso afastar ele do lar? Se eu posso mais, por que eu não posso menos? Basta adotar a mesma sistemática da prisão em flagrante. Determina a medida, ela é provisória, ela é efêmera, e daqui 24 horas eu comunico o juiz. E aí o juiz mantém ou não. É a mesma sistemática da prisão em flagrante. É muito mais eficaz, é muito mais útil. Se eu posso prender em flagrante, se eu posso tirar a liberdade, por que eu não posso limitar a liberdade da pessoa? Se eu posso mais, por que eu não posso menos? Entenderam? Nesse sentido, como vocês sabem, há no Poder Legislativo um projeto de lei que altera a Lei Maria da Penha, permitindo que o delegado conceda medidas protetivas e vai seguir a sistemática do flagrante. O delegado concede apenas algumas medidas protetivas, como afastamento do lar, logo em seguida ele comunica o juiz e o juiz mantém ou não. Tá? Então fica aqui o registro do meu comentário sobre essa necessidade do legislador fornecer meios para o delegado ter uma atuação mais eficaz. Tá? Infelizmente aqui o legislador poderia ter avançado mais. Enfim. Então, inciso 2º, afastamento do investigado da residência ou do local de convivência. Inciso 3º. O inciso 3º trata da prisão preventiva. O legislador fala lá no artigo 21, inciso 3º, que o delegado
pode representar pela preventiva quando existirem indícios suficientes de ameaça à criança ou adolescente. Já estou até vendo a polêmica que vai surgir na doutrina. A lei saiu hoje, os doutrinadores estão lendo, estão pesquisando ainda. Mas qual que é a polêmica que vai surgir? Essa preventiva aqui é uma preventiva especial? Em outras palavras, essa preventiva do artigo 21, ela é uma preventiva mais fácil de ser decretada? Ou seja, ela pode abrir mão dos requisitos previstos lá no artigo 12, 312 e 313 do CPP? Olha que questão interessante. É uma preventiva especial ou não é uma preventiva especial? O que vocês acham? Olha que interessantíssimo. Porque aqui no 21, inciso 3º, a lei fala que o delegado poderá requerer a preventiva quando existirem indícios suficientes de ameaça à criança ou adolescente. É uma prisão preventiva mais simples? É uma prisão preventiva especial? Eu devo também observar os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Qual que é a opinião de vocês? É ou não é uma preventiva especial? Será que ela é especial ou não? Ou eu tenho que conjugar também com o CPP? Olha que problema aí que a doutrina vai ter para sanar. Eu não formulei minha opinião ainda, confesso para vocês. Mas considerando aí o princípio da especialidade, considerando o princípio da proteção integral, a minha tendência é concluir no sentido de que essa preventiva aqui é uma preventiva especial. É uma preventiva mais fácil por decretar, porque a lei fala em indícios suficientes de ameaça. Bastam indícios de ameaça para eu ter essa preventiva. É a minha opinião por hora, eu posso mudar depois. Não é especial? Acredito que é uma preventiva especial. Vamos ver como que vai ficar, né? Vamos ver qual que vai ser a corrente majoritária. Já estou antecipando para vocês as discussões, para vocês desde já elaborar o raciocínio para treinar massa cinzenta, tá bom? Vamos para o inciso 4º do artigo 21. Solicitar aos órgãos de assistência a inclusão da vítima e da sua família nos atendimentos necessários. É mais ou menos isso que consta lá no inciso 4. Inciso 4º. Eu preciso representar para o juiz para que os órgãos assistenciais incluam a vítima nos seus programas? Vejam, lá no artigo 21 caput fala de representação ao juiz. Esse aqui é um inciso do 21 caput. Preciso representar para o juiz? Não tem necessidade. Se eu estou com a criança aqui na minha delegacia, eu não posso entrar em conselho, eu não posso entrar em contato com o conselho tutelar e pedir para incluir essa criança no programa de assistência? Eu preciso representar para o juiz? Olha, senhor juiz, estou com uma criança aqui, eu represento para que o conselho tutelar inclua a criança. Não tem necessidade, pessoal. Então vejam que o legislador não foi feliz na redação do artigo 21. Não foi feliz. Infelizmente, não foi feliz. Vamos ver aqui onde que eu estou. Agora, o inciso 5º do artigo 21. Requerer a inclusão de vítima em programas de proteção. Tá? O artigo 21, inciso 5º, fala da inclusão nos programas de proteção. Programas de proteção. O inciso 6º é uma inovação total na minha visão. O inciso 6º, olha que interessante, pessoal. O inciso 6º fala em representar ao MP para que proponha ação cautelar de antecipação de provas, se a demora puder causar prejuízo à criança ou adolescente. Olha que dispositivo interessante. Como nós sabemos, as leis, o CPP, a legislação extravagante, esses dispositivos tratam da representação do delegado endereçada para quem? Para o juiz. Não é assim?
Periscope, Instagram, Facebook. Quando eu falo em representação por parte do delegado, qual que é o destinatário da representação? Não é o juiz? É ou não é? Vocês já viram algum dispositivo semelhante por aí? O delegado vai representar para o MP? E aí? E aí, pessoal do Facebook, do Instagram, do Periscope? Notem que a lei inovou. Porque quando eu falo em representação, eu penso no destinatário, um órgão do Poder Judiciário. Mas aqui a lei inova, aqui a lei fala, no inciso 6º, que o delegado vai representar ao MP, para que o MP proponha a ação cautelar de antecipação de provas. Agora o destinatário imediato da representação, nesse caso, é o Ministério Público. Para vocês entenderem, estou investigando um estupro, eu, delegado de polícia, estou investigando um estupro. Eu quero fazer o depoimento especial da vítima. Só que eu percebo que a vítima está doente. A vítima está doente. E ela pode falecer. Então eu vou representar para o MP. MP, tendo em vista a condição da vítima, represento para que seja ajuizada ação cautelar de antecipação de provas. Eu vou representar para o MP. E aí o MP vai ajuizar a ação cabível para ter a produção antecipada do depoimento especial. E nesse caso, ele vai ter valor de prova. Entenderam como que vai funcionar? Eu vou representar para o MP, MP ajuiza a ação, e aí eu vou ter o depoimento especial. Entenderam? E agora aqui uma questão também interessante, lá no artigo 22. O artigo 22 diz que os órgãos policiais se esforçarão para que o depoimento especial não seja o único meio de prova para o julgamento do réu. Então, lá no artigo 22, consta essa previsão. Os órgãos policiais se esforçarão para que o depoimento especial não seja o único meio de prova para o julgamento do réu. Meus amigos, isso é muito relativo. Então a lei fala, ó, delegado, cuidado, não fica só com o depoimento especial. Busque outros elementos informativos para que lá no final do julgamento o judiciário, o Ministério Público tenha mais elementos para atuar. É isso que a lei fala. Só que tudo é relativo. Eu posso ter realmente um caso com material probatório farto. A pessoa foi estuprada na via pública. Eu vou colher o depoimento especial da vítima e também posso colher, deverei, na verdade, colher os depoimentos das outras testemunhas. Porque aí o depoimento da vítima não vai ser a única prova. Agora, tem caso que não tem muitas provas. Imaginem o agente que estupra a vítima na casa, a casa está vazia, só tem os dois. Um meu depoimento especial, nesse caso, vai ficar sozinho. Qual o outro elemento probatório que eu vou poder produzir? Pergunto para vocês. Nessas situações de violência, normalmente, elas ocorrem na clandestinidade. A única pessoa que presencia o fato é a vítima. E olha o link com a jurisprudência. Nesses casos, a jurisprudência admite de forma pacífica que a palavra da vítima, por si só, tem força para gerar uma condenação. Os tribunais admitem isso. É claro que, nessas situações, eu posso ter também provas periciais. Posso ter as provas periciais. Imaginem no caso do estupro, que há vestígio de sêmen, há vestígio de material biológico na parte íntima da vítima, na sua calcinha, no seu corpo. Aí eu vou ter também a prova pericial. Mas e quando não tem vestígio para fazer perícia? Aí eu só vou ter o depoimento especial. Então, em alguns casos, vai ser inevitável. Só vai ter o depoimento especial. E aí vai surgir a questão.
Pode condenar apenas com base no depoimento especial? Sim, sem dúvida. Tá bom? A jurisprudência admite a palavra da vítima como prova para a condenação. Nesses casos, quando não tem testemunha, quando o crime foi cometido na clandestinidade, tá bom? Maravilha. Estão acompanhando? Olha que perguntinha boa para vocês. Que eu separei aqui, ó. Uma questão boa. Imaginem que houve o crime, o estupro, por exemplo, e a vítima foi ouvida pelo delegado. Foi realizado o depoimento especial. Realizei o depoimento especial. Realizei o depoimento especial. Realizei o depoimento especial e a vítima faleceu. Vítima faleceu, lá na frente, na ação penal, o juiz não vai conseguir ouvir ela. Esse depoimento especial que foi feito, que foi colhido em sede de inquérito, ele vai poder ser usado lá na frente para efeitos de convicção, de condenação? Esse depoimento especial ele não foi colhido em ação cautelar de antecipação de prova. Ele foi colhido no inquérito. Então, em tese, ele é um elemento informativo, ele não é uma prova. Eu posso basear, eu, juiz, posso basear a minha sentença nesse depoimento especial, colhido lá no inquérito, fora da ação cautelar de antecipação de prova? Posso ou não posso? A vítima faleceu. Posso ou não posso? O que vocês acham? E aí? Scope, Instagram e Facebook. Exatamente, Renato. A regra do artigo 155 do CPP diz que o juiz não pode basear suas decisões exclusivamente nos elementos informativos, salvo os o quê? Irrepetíveis, antecipados, não é? É um tipo de questão que entra aí na irrepetibilidade. Irrepetível, igual o Renato falou. Se eu não posso repetir, é irrepetível, entra na seção. Então, em tese, eu posso ter uma condenação baseada em um depoimento especial em sede de inquérito. Tá certo? É um raciocínio que a gente pode fazer. Maravilha. Outra questão aqui, deixa eu ver o que eu separei para vocês. Então, avançando aqui para o final, artigo 23. Artigo 23. O artigo 23 fala da competência jurisdicional. A competência, pessoal, o que fala sobre a competência? Competência. A competência para o julgamento dos casos envolvendo violência contra a criança e adolescente. O julgamento, o artigo 23 fala sobre a criação de juizados ou varas especializadas para o julgamento dessas causas. Ocorre que, segundo esse dispositivo, enquanto não forem criados esses juizados, essas varas, as causas envolvendo violência contra a criança e adolescente, elas deverão ser julgadas preferencialmente em varas ou juizados especializados em violência doméstica. Ok? Violência doméstica. Enquanto não criarem essas varas e esses juizados, a competência preferencialmente deverá recair sobre os juizados e varas que julgam questões de violência doméstica. Tá ok? Artigo 24 fala sobre um crime, o crime de violação de sigilo processual. Artigo 24. Então tem um crime, tem um novo tipo penal para vocês estudarem lá no artigo 24. E o artigo 29, por fim, fala que essa lei vai entrar em vigor daqui a um ano. Tem vacatio legis, portanto, o período de vacatio legis dessa lei é um ano. Então, somente daqui a um ano, essa lei vai entrar em vigor.
De qualquer forma, é importante vocês deixarem anotados esses pontos, porque desde já vocês podem estudar, desde já vocês podem raciocinar, tá ok? O estudo em conjunto é válido. Pega quando você estudar processo penal, já faz um link com o depoimento especial, já faz um link com a escuta especializada, tá ok? Tem que se antecipar, se antecipem. Quanto mais se antecipar, melhor, tá certo? Deu para acompanhar bem? Curtiram? Não travou? Tudo certo? E aí, agora é a hora do feedback de vocês. Parabéns aí para os bravos guerreiros que permaneceram aqui no Facebook, no Instagram, no Periscope. Acho que já passou da quase meia-noite, não é? Quase meia-noite já. Estou sem relógio aqui. Mas parabéns para vocês que acompanharam. É assim que vocês vão sair na frente, demonstrando vontade, persistência. Eu acho quase meia-noite, né? 1 hora de live, então. 1 hora de live. 1 hora de live. Eu acho engraçado, né, pessoal? Tem muita gente que fala assim, ai, eu não tenho paciência para ver vídeo longo, para ver live longa. E por que escolheu direito? Você quer estudar para delegado, você quer ser promotor, juiz, defensor, você tem um edital enorme, você tem que devorar vários livros e você não tem paciência para ver conteúdo grande, conteúdo extenso? Como que a gente vai tratar de inúmeras leis em 10 minutos? Como que a gente vai tratar de forma eficiente de uma lei sem apontar os detalhes? Não tem milagre. Não tem como transformar um edital inteiro em 5 minutos, em 10 minutos. Então eu acho engraçado isso quando eu vejo às vezes, sabe? Ai, mas eu tenho preguiça para assistir vídeo longo. Ah, mas eu tenho preguiça para ver live longa. Então não sei porque escolheu direito. Sinceramente, não sei. Você não tem paciência de ver vídeo? Então vai leia sozinho, estuda sozinho. Mas querer transformar o direito em algo fugaz é impossível. Principalmente para quem quer concursos de carreiras jurídicas. Eu quero ser delegado, quero ser promotor, quero ser juiz, quero ser defensor, mas eu quero um milagre. Ah, eu não tenho paciência para ver vídeo de 1 hora, eu quero um vídeo de 10 minutos. Quero aprender direito penal, parte geral, em 10 minutos. Quero aprender direito penal, parte especial, em meia hora. Não tem milagre, né, pessoal? Questão de bom senso, não é? Acho que o bom senso é importante, porque senão depois a coisa começa a complicar, a pessoa começa a viajar na maionese, entendeu? Então, não existe milagre. E coisa muito resumida também, não dá conteúdo, não dá base. Não é então eu chegar aqui e falar assim, ó, vamos ver aqui, ó. Bom, artigo 12, pessoal. Lá no parágrafo 3º, o réu pode ser retirado da sala de audiência e... Vai ser curtinho, mas e? Não tem conteúdo, não tem profundidade. Para falar isso, vocês podem ler sozinhos em casa. O professor, o mestre, o orientador, ele serve para abrir os olhos, para pegar no pé, para puxar a orelha, para apontar os outros caminhos, igual eu fiz aqui. Vamos fazer um link com o testemunho oculto, vamos pegar o crime organizado, vamos pegar a jurisprudência do STJ, depoimento sem dano. É assim que você vai construir conhecimento. Então não tem milagre. Quem não tem paciência tem que estudar sozinho ou tem que fazer uma mágica, encontrar alguma poção mágica aí para osmose, né? Pegar o direito penal aqui, tudo por osmose. Tá? Então é isso, tem que ter paciência, dedicação, não tem milagre. E no final, a diferença vai ser feita por aqueles que estão focados, que estão determinados. Tá bom? Então é isso, tá acabando o tempo já aqui no Instagram. Acho que essa live aqui é limitada. Obrigado, tá? Tá o cronômetro já aqui. Quem não me segue ainda, sigam lá. Periscope, Instagram, YouTube, Snap, Delta Thiago com TH. E no Facebook, Delegado Thiago. Pessoal do Instagram vai acabar aqui, ó. Obrigado, viu? Fiquem com Deus, até a próxima. Tamo junto sempre. Valeu pelos elogios. Bom, agora fiquei com vocês aqui do Periscope do Face. E então é isso, pessoal. Tô ficando por aqui já. Obrigado aí pela atenção. Obrigado pela companhia. Tamo junto sempre. Fiquem com Deus. Boa noite. Até a próxima. E bora passar o trator. E me segue lá, hein? Me segue lá também. Pessoal, no Instagram, no Periscope, no Snap e no YouTube. Periscope, Snap, Instagram e YouTube. Delta Thiago com TH.
tá bom? E no Facebook, Delegado Thiago. Então vocês curtiram? Foi boa a live? Deu para entender tudo? E aí, o que vocês acharam? Muito boa, top, sim, excelente. Muito boa, top. Show, show. Que legal, ótima. Bem resumida, estava muito boa. Maravilha, então pessoal, valeu, fiquem com Deus, até a próxima e bora passar o trator.